bem com você? Seja muito bem-vindo a esse nosso espaço, ao Nutri Companhia, que é o meu espaço onde eu atendo as minhas clientes, aonde eu transmito bastante saúde. E aqui, olha, é o nosso espaço. Quero agradecer por você estar aqui comigo ao vivo. Quero agradecer a você que vai assistir depois, seja em qualquer momento. Para você que está assistindo do Brasil, grande beijo. Para você que está assistindo de fora do Brasil, muitos beijos e muito obrigada. Semana passada eu recebi notícias de pessoas lá dos Estados Unidos que estão nos assistindo e também de Portugal. Gratidão eterna por você estar conosco e gratidão a você que quer saber mais sobre saúde. Isso mesmo. E saúde de uma forma muito mais natural, uma saúde que vai fazer com que o teu organismo reaja cada vez mais. E se você, por um acaso, estiver passando sobre algum tratamento médico, tudo que eu vou ensinar para você aqui em vários vídeos durante todo o meu processo aqui do nosso programa, eu vou estar passando para você para ter mais saúde. Lembrando, tudo que eu falo aqui não substitui a sua ida ao médico, não substitui fazer exames, porque as terapias naturais elas são complementares, elas complementam, elas ajudam no tratamento que você já faz com o seu médico. Portanto, nada do que eu falo aqui substitui a sua ida ao médico, muito pelo contrário, tá? É para você andar junto, as terapias naturais juntamente com a medicina tradicional. Hoje nós vamos falar a respeito de shot. Mas o que é um shot? Bom, depende, né? Tem muitas pessoas que tomam shot de bebida alcoólica, outros tomam shot de suco verde, outros shot. Mas o que é um shot? Na realidade, shot é uma dose, como este copinho aqui, ó. É uma dose, tá? Pode ser este copinho, pode ser este, pode ser este, pode ser este, ou pode ser essa canequinha aqui e também pode ser este copinho aqui. O ideal é a gente não usar os plásticos, mas eu trouxe para te mostrar como medida, tá? Aproximadamente 40 a 50 ml é um shot. E o que faz ele ser um shot? Que na grande maioria das vezes o shot a gente toma de uma vez. Vai direto para a goela, como diz lá no interior. Então você dá uma talagada, hoje eu tô muito interiorana, você faz uma talagada e toma de uma vez só. Muitas vezes você nem sente o gosto. Por quê? Porque a intenção é você beber de uma vez. Então, não importa qual copinho você esteja usando, o importante é que ele tenha no máximo 50 ml, principalmente para o que nós estamos falando aqui, que é um shot saudável, que é um shot para que você tenha mais imunidade, que é um shot para que você simplesmente restabeleça toda a tua saúde. E vamos lá, então eu vou explicar para vocês. Bom, já disse o que é um shot, é uma dose de 40 a 50 ml que você toma de uma vez só, por isso que se chama shot, tá? E você pode estar usando para diversos benefícios. Olha, tem shot para pele, tem shot para melhorar a imunidade, tem shot para emagrecimento, tem vários tipos de shot. E hoje eu quero trazer para vocês um shot que ele é anti-inflamatório, ele é um shot que vai melhorar a tua pele porque ele é antioxidante, ele é um shot que vai fazer só bem. E principalmente, a combinação toda que eu vou te passar hoje aqui é anti-inflamatório. Mas assiste esse vídeo até o final, porque no final eu vou passar para você as contraindicações. Para que esse shot não é indicado, porque é muito importante você saber que não basta ser produto natural. Ele tem que saber, você tem que saber como está usando o produto natural. A diferença entre o veneno e o remédio está na dosagem. Aí é que está o pulo do gato que ninguém te conta. Mas eu, Ângela Nascimento, terapeuta naturopata, vou estar contando para você tudo o que você precisa saber como fazer este shot funcionar muito bem para você, tá? Então aqui, primeiro de tudo, nós vamos pegar uma água. Nós vamos precisar de azeite extra virgem
com oxidação a 0,3%, tá? Porque é o mais puro que nós temos, pelo menos aqui na nossa região, no Brasil, onde eu estou, o que eu encontro é a 3%, 0,3% de oxidação. Por quê? Porque é o mais puro que a gente encontra. Aí você fala assim, Ângela, me indica uma marca. Eu não posso indicar marcas. Por quê? Porque o nosso programa aqui, que é transmitido pela TV Praia Grande, pelo YouTube e também pelo Facebook, ele alcança o mundo inteiro. Inclusive, eu quero agradecer ao pessoal dos Estados Unidos, pessoal de Portugal que entrou em contato, me deu um feedback muito bom, gratidão. Então, o melhor azeite é acidez a 3%, que você encontra na sua região. Ângela, não encontrei a 3%, posso fazer com 0,5%? Pode. Posso fazer com... Pode. O importante, o melhor é você fazer com o que você tem à mão, ok? Mas se você encontrar 3 a 0,3% é o melhor, tá bom? Porque ele é mais puro, é a primeira prensa do azeite, então ele fica mais purinho. Inclusive a densidade, sabor e o aroma do azeite é completamente diferente, tá? Se for azeite composto, não compre, porque o composto é azeite misturado com outros azeites, com outros óleos, tá? Pode ser óleo de soja, óleo de canola, mas para shot, não. Para shot tem que ser azeite puro. Por quê? Porque nós precisamos dos benefícios do azeite. O azeite, ele é umectante. O azeite, ele é anti-inflamatório, o azeite, ele é cicatrizante, o azeite, ele é construtor de tecidos, então ele vai ajudar no rejuvenescimento celular. Então, por isso que a gente precisa do azeite. Outros óleos não servem, outros azeites não servem. Azeite de palma, azeite de dendê não serve para o que nós precisamos aqui, tá? Inclusive em questão calórica, o azeite de oliva, né, das azeitonas, da oliveira, é o mais indicado sempre para tratamentos naturais, tá bom? Por conta da densidade dele e das propriedades curativas que ele tem, tá bom? Então você vai estar usando azeite, nenhum outro tipo de óleo mais, tá bom? E você vai estar usando água pura, como eu já falei, é só pra gente o suficiente para estar diluindo, tá? Água mineral, água alcalina, água alcalinizada, água filtrada. Gente, água filtrada de filtro de barro não precisa de mais nada, só isso e tá ótimo. Água filtrada, tá? Ângela, meu filtro não é de barro, meu filtro é aquele eletrônico, posso usar? Pode. Meu filho, pode usar a água filtrada que você tiver, fica aí em paz, tá bom? A água aqui, ela vai entrar como agente para diluir, tá bom? Outro ingrediente muito importante que nós vamos estar usando aqui nesse nosso shot é a pimenta do reino. Deixa eu pegar aqui uma colherinha para mostrar para vocês. Pimenta do reino, aquela pretinha, ó, pimenta do reino, tá? Por que a gente vai usar a pimenta do reino aqui? Porque a pimenta do reino, ela contém a piperina, que é um ingrediente muito, mas muito bom, que é antioxidante, que é um agente anti-inflamatório e principalmente ela é digestiva, ela vai ajudar na melhora da sua digestão. Então a gente está vendo aqui que nós temos já dois anti-inflamatórios. Nós temos o azeite e nós temos a piperina da pimenta do reino. Mas não para por aí, né? Não, porque a gente tem que fazer uma coisa bem completa, uma coisa que vai te dar um pá, entendeu? Sabe aquela coisa que te dá um up? É exatamente essa receita aqui. E nós temos também, como não poderia faltar, que está na moda, mas é uma moda boa, que é a cúrcuma. Tá vendo? A cúrcuma. Ângela, não tenho cúrcuma, como que eu faço? Você tem aí açafrão da terra? Serve também. As pessoas dizem que cúrcuma indiana é melhor que o açafrão da terra brasileiro. Bom, pesquisas indicam que é a mesma coisa.
Então, se você tem açafrão da terra, usa. Se você tem a cúrcuma, usa. Porque os dois contêm o princípio ativo da curcumina, que é o que a gente precisa aqui. Curcumina em combinação com a piperina da MET e ó, maravilhoso. A cúrcuma ela é antioxidante, anti-inflamatório, excelente digestivo. Ela faz com que haja regeneração celular e evita o envelhecimento precoce das células. Então, se evita o envelhecimento precoce das células, a pele fica maravilhosa. Porque tudo que você é por dentro, a pele reflete por fora. Eu falo para todas as minhas pacientes, eu falo assim, gente, a sua estética, não adianta você gastar milhares de reais em clínicas de estética se você não cuida da sua saúde por dentro. Nós refletimos aquilo como está o nosso organismo por dentro. A nossa pele, ruguinhas, tudo isso significa de como estão os nossos órgãos por dentro. A saúde vem de dentro. Por isso que hoje eu estou passando para vocês essa receita de shot. E para finalizar o nosso shot, o nosso bom e velho limão. Aqui eu tenho limão Tahiti, porque é o que eu mais tenho aqui na minha região, que é o que é mais fácil de encontrar na minha região. Eu estou numa região litorânea, então eu não tenho muita facilidade de encontrar muitas variedades de produtos naturais. Então assim, mesmo na feira a gente não encontra muita variedade de produtos naturais. Então o que acontece? A gente usa o que tem. E eu preciso aqui ó, do limoneno, que contém na casca do limão e também em menor quantidade no suco do limão. Então, gente, aqui está o pulo do gato. Dá uma raspadinha na casca do limão, no seu shot, não muito, tá? Porque o sabor é muito forte. O sabor aqui já é bastante forte. Uma raspadinha no limão e a gente vai estar usando para estar fazendo o nosso shot, tá? Cortei o limão no meio, porque para você fazer 50 ml, tá? Uma dose, você vai precisar de meio limão, tá? Agora, muita atenção, muita atenção, muita atenção, que eu vou explicar como que você vai estar fazendo aqui, tá? Nós precisamos, lembra que eu falei que sempre tudo, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem? Então, você vai pegar sempre uma dosagem de uma colherinha de café, tá? Essa minha colher de café aqui, de adoçar o café, ela tem aproximadamente 1 grama, se você for usar uma colher medida, tá? 1 grama, tá? Colherinha de café. Gente, eu tenho 3 tamanhos de colheres diferentes no faqueiro lá de casa que eu uso. Então, assim, para você ter certeza, é ideal você estar usando uma colher medida que tem 1 grama. Por quê? Porque alguns dos ingredientes aqui nós vamos usar meio grama, ou seja, meia colherinha de café. Então é bastante importante a gente estar tendo a medida. Por isso que a gente usa o copo de 50 ml e a colher medida, que são muito importantes na hora de fazer o shot. Eu já vi pessoas tomando shot de meio copo, gente, de 100 ml. E isso dá uma super dosagem no seu organismo. Então, o que acontece quando há uma super dosagem? O nosso organismo vai reagir de alguma maneira não boa. Então, quando você está com uma super dosagem de algum medicamento, seja natural ou seja alopata, a primeira coisa que você tem é um desconforto gastrointestinal. E quando você tem isso, geralmente são gases, azia, refluxo, diarreia, ânsia e inclusive vômitos. Então esse é o primeiro sinal de uma superdosagem. Isso quando bate assim não é bom. Quando você já tem vontade de colocar para fora, ou sobe aquela queimação, aquela azia, isso significa que você tomou naquela hora uma superdosagem. Isso não é bom. Aí você fala para mim assim, Ângela, eu tomo um copo de shot, já não é mais shot, tá? Tomou um patinho de 50 ml, não é mais shot. Eu tomo um copão de uma vez porque eu quero ficar assim com a pele maravilhosa, eu quero todos os benefícios. Tá errado, não pode, porque nós já temos elementos, nutrientes no nosso organismo da nossa alimentação diária.
Então, o que acontece? O shot, ele é um complemento natural, ele é um suplemento natural. E se você tiver superdosagem, o que acontece? O teu organismo vai reagir. Por exemplo, eu tenho o esposo de uma paciente minha que ele está com superdosagem de proteína no organismo. Gente, proteína é um nutriente presente em quase todos os alimentos, em doses menores, nos vegetais, em alguns vegetais. Gente, eu vou falar pra você, alface tem proteína. Cerveja tem proteína. É feito do lúpulo, é feito do milho, é feito de cereais. Cerveja tem proteína. Então, assim, como que você tira o excesso de proteína do organismo de uma pessoa? Fazendo restrição alimentar. O que acontece? Vai diminuindo o que a pessoa pode comer. Então, o excesso no organismo é muito pior para cuidar, para tratar, do que a falta, do que a deficiência. Deficiência a gente pega aqui um shot, pega outros nutrientes, outros sucos, pega chás e repõe no organismo. Mas quando você está com excesso, é perigosíssimo. Inclusive, gente, eu vou dizer para vocês, excesso de proteína danifica os rins. E os rins é um dos filtros do nosso organismo. Fígado e rins são os filtros do nosso organismo, que não podem ser danificados. Porque se não limpar o nosso sangue, se não limpar o nosso organismo, como que a gente vai viver com sujeira? Gente, a gente não pode viver com sangue sujo, a gente não pode viver com um organismo com toxinas. Então eu vou dizer uma coisa para você. A dosagem é muito importante, não faça a mais, tá? Quiser colocar um pouquinho menos, não tem problema, mas a mais, não, never, jamais, tá bom? Cuide da sua saúde, cuide de você com muito carinho. Então, atenção, mas muita atenção na dosagem. Eu vou pegar aqui, ó, meu copinho que eu trouxe de São Tomé. Lá em Minas Gerais, gente, eu amo Minas Gerais, tá? O que nós vamos estar usando? Primeiro de tudo, nós vamos estar colocando suco de meio limão, tá? Gente, isso daqui é um espremedor de limão, presente da minha sogra. Pensa numa coisa maravilhosa, tá? Suco de meio limão, facilidade para espremer. Recomendo para vocês, comprem espremedor de limão, tá? Já tá aqui, ó, tá vendo como foi bem pouquinho, meio limão? Ok. Suco de meio limão. O limão aqui, ele entra para ser a fonte mais pura de vitamina C e do limoneno. O que isso vai fazer no nosso organismo? A vitamina C, ela auxilia na absorção do ferro. Ou seja, se você comer uma beterraba, se você tomar um suco de uva, se você chupar a própria uva, se você consumir vegetais folhosos, verdes escuros, couve, espinafre, são riquíssimos em ferro. Mas, para ser absorvido pelo organismo, ele necessita de vitamina C. Ela vai fazer com que o organismo absorva melhor e mais rapidamente. Por isso que você vai ver em muitas das minhas receitas vitamina C. Necessariamente não precisa ser o limão, mas como eu quero potencializar a quantidade de limoneno, né, desse princípio ativo, eu estou usando o limão. Posso substituir por laranja? Pode. Posso substituir por acerola? Pode, desde que seja a fruta, tá? Suco da fruta, não mais do que isso. Qual a quantidade, Ângela? 10 ml, tá? Não mais que 10 ml. Então, a gente precisa dessa dosagem de limão ou outro suco, fonte de vitamina C. Combinado? O limão, ele vai entrar aqui também como agente alcalinizante do sangue. Ele vai fazer com que o seu sangue seja mais alcalino e menos ácido. Gente, hoje a ciência já comprova sangue ácido. Sabe quando você se sente irritado, nada tá bom? É o sangue que tá ácido. Sangue ácido é um sangue sujo. E um sangue sujo, ele é propenso a desenvolver mais doenças, tá? Primeira coisa que você vai sentir, que na realidade não é uma doença, é um sintoma, é dor de cabeça. Tá? Dor de cabeça significa que alguma coisa dentro do seu organismo não tá bem. Necessariamente não é na cabeça, tá? Então, se você tem dor de cabeça constante, já virou enxaqueca,
é que tem um alarme gritante dentro do teu organismo que alguma coisa não tá bem. E o limão, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ajudar a equilibrar o pH do nosso sangue, tá? Que não deve ser ácido, deve ser mais alcalino, tá? Essa é a função do limão aqui na nossa receita desse nosso shot, tá bom? Aí nós vamos usar uma colher rasa, tá, gente? Quando eu digo colher, nunca é uma colher cheia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Isso. É uma colher, tá? Tá vendo aqui na minha mão? Uma colher rasa de cúrcuma ou açafrão. E nós vamos colocar aqui, tá? A cúrcuma, ela vai entrar aqui como um dos principais anti-inflamatórios desta receita. Por quê? Que a cúrcuma, ela atua em todo o processo do nosso organismo, parte de inflamação. Se você tem principalmente inflamação nas articulações, tá? Dedos, aqui maxilar, cotovelo, todas as nossas articulações, joelho principalmente, calcanhar, gente, tudo, principalmente para quem tem reumatismo, doenças reumáticas, fibromialgia, excelência, sabe aquelas dores que incomodam? Então, a cúrcuma, ela é excelente e aqui nós vamos estar usando a cúrcuma de maneira interna. Mas a cúrcuma você pode usá-la de maneira externa também como tópico na pele. Um dia eu ensino essa outra variação de uso da cúrcuma para você. E ela é um excelente anti-inflamatório. Então nós vamos estar usando a cúrcuma aqui para combater inflamações pelo corpo. Ah, e Ângela, se eu tiver uma inflamação nos tecidos, ela vai ajudar a cicatrizar e combater essa inflamação. E para alívio de dores de modo geral, a cúrcuma é excelente. Mas, assim como o limão potencializa a absorção do ferro, a cúrcuma também tem um match. E no caso aqui, ó, ela combina perfeitamente com a pimenta do reino. Parece uma tempero de salada, né? Mas aqui é um shot para a tua saúde, ó. Pontinha da colher, tá vendo? Pontinha da colher de pimenta do reino. Por quê? A piperina, ela faz com que a cúrcuma seja totalmente absorvida pelo organismo, que seja aproveitado ao máximo. E você sabia que a pimenta do reino, ela é um excelente digestivo? Inclusive, quando você consome a pimenta do reino juntamente na sua alimentação, de modo geral, na sua culinária do dia a dia, ela faz com que você salive mais. Não é ter refluxo, não, é salivar mais. Sabe quando você fala assim, gostoso, deu até água na boca? Isso é salivação. A salivação, gente, é o primeiro passo para você começar a emagrecer. Se você não tá com salivação, que é água na boca, já vai dificultar a sua digestão. Por quê? Digestão e o emagrecimento. Por quê? A saliva é o primeiro passo para as quebras de carboidrato, já começa a digestão na boca, durante a mastigação. Por isso você não deve estar bebendo água junto com as refeições, nunca, porque a água vai lavar a tua saliva e não vai deixar com que os carboidratos sejam quebrados, quimicamente quebrados aqui na sua digestão. Quando você engole, o suco gástrico ele vai fazer outra função química, que não a quebra de carboidratos. Por isso que é tão importante mastigar muito bem os alimentos. E quando você tem um alimento temperado com pimenta do reino, aumenta a tua salivação e faz com que a quebra dos açúcares, dos carboidratos, sejam feitos aqui, ó, onde Deus fez para ser feito, na digestão, começa na sua boca, não é no seu estômago. Por isso que é tão importante, quanto mais você mastigar os alimentos, melhor vai ser para você. E nós vamos aqui também colocar uma colherinha, tá? Uma colherinha de azeite, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Uma colherinha de azeite.
e mistura bem. Agora nós vamos colocar a água para fazer a diluição e dar a quantidade que a gente precisa desse shot. E esse nosso shot já está pronto para ser consumido. Mas atenção, muita atenção agora que eu vou falar para vocês a respeito da contraindicação. Quem não deve tomar, agora eu vou mostrar para vocês exatamente como deve ser tomado para que você tenha todos os melhores benefícios, tá bom? Esse nosso shot é um shot anti-inflamatório, antioxidante, digestivo, mas principalmente a função dele é combater a inflamação e rejuvenescimento celular. Bora ser feliz? Vamos tomar esse shot, mas atenção! Você deve tomar esse shot seguidamente, diariamente, por no máximo 30 dias. Lembra que eu falei para não dar excesso de nutrientes, excesso de propriedades no organismo? Por isso que deve ser tomado por 30 dias. Aí você dá um espaçamento de 60 dias, depois você volta a tomar este shot novamente, ok? Toma 30 dias seguidos, dá uma pausa de 60 dias e depois você volta a tomar. Nesses 60 dias você pode fazer um outro shot, você pode usar outros ingredientes que eu vou passar para você também aqui no próximo vídeo, numa próxima consulta online, que isso é uma consulta. Agora, mais importante, quem não pode tomar? Pessoas que têm problemas, tá? Atenção, se você tem úlcera, gastrite, você não pode tomar. Porque o que vai acontecer? Nós temos propriedades aqui que são excelentes, maravilhosas, mas a gente tem propriedade também pela combinação, principalmente da pimenta do reino, que ela vai fazer com que ela fique mais exposta, essa sua gastrite, vai fazer com que ela fique mais inflamada. Mas, Ângela, ele não é anti-inflamatório? Sim, é. Mas se você já tem um problema, se você já tem uma condição, principalmente úlcera, não pode. Para quem tem problemas de coagulação sanguínea, não deve estar tomando sem conhecimento do seu médico. Se você tem um corte, demora a cicatrizar, fica sempre muito vazando sangue, demora para parar a coagulação, pode ser um probleminha de coagulação sanguínea, então você não deve tomar. Gestantes, está com um bebezinho aí dentro? Não, de modo nenhum. Você que está amamentando, lactantes, também não, porque tudo que você consome vai para o bebê. Mas, Ângela, é que essa dose aqui, gente, é uma dose para você tomar de uma vez por vários dias. Lembrando que você precisa não ter problemas de feridas abertas internas. A úlcera, a gastrite é uma ferida aberta interna, tá? Por isso que ele é recomendado para dores nas articulações, é recomendado para fibromialgia, artrite, artrose, principalmente dores de osteoporose, dores nos ossos, tá? Mas se você tá tudo ok, não tem nenhum problema de gastrite, nenhuma inflamação com ferida aberta, você pode estar tomando sim. É bem seguro, mas você precisa atentar ao que eu falei, tomar por 30 dias, esperar 60 dias de pausa, tomar nesse meio período um outro shot que eu vou passar para você, mas deve estar dando sempre uma pausa. 30 dias direto e 30 dias, 60 dias você vai estar tendo de pausa tomando um outro shot, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Faça e me conte aqui nos comentários o que você já faz, qual shot você toma. Se você teve alguma dúvida, alguma dificuldade, fala comigo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, pode curtir, porque isso me mostra que meu trabalho está sendo bem feito, que você está gostando e me motiva a continuar levando mais saúde para você. Eu sou Ângela Nascimento, terapeuta naturopata, e você pode me achar nas redes sociais pelo @alnutriecia, Alnutricia, tudo juntinho, letra minúscula, no Instagram, Facebook e também no YouTube. Você me segue também, você pode acompanhar todas as quartas-feiras ao meio-dia pela TV Praia Grande SP. E você pode também estar falando comigo diretamente
pelo meu WhatsApp, que é o 13 988 545611. Para quem está fora do Brasil, é só colocar mais 55 13 988 545611. Obrigada por estar aqui, obrigada por cuidar da sua saúde, obrigada por confiar no meu trabalho e pode ter certeza que quarta-feira que vem eu vou estar aqui com mais uma dica especial para você. Lembre-se sempre, na Bíblia tem um versículo lá em 1 João capítulo 1, verso 2, que diz assim: amados, rogo a Deus para que tenhais saúde, assim como é próspera a sua alma. E esse é o meu desejo para você, prosperidade e saúde. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem, ao meio-dia, aqui pela TV Praia Grande SP. Tchau!